A curiosidade de hoje é quantos metros de profundidade tem o oceano? Até quantos metros o ser humano conseguiu chegar? Vamos lá, vamos falar sobre essa profundidade. Quando a gente está mergulhando lá na praia e a gente quer ir lá embaixo, mergulhar, chega uns 2, 3 metros, já fica um pouco difícil pra gente, né? Mas assim, você consegue chegar facilmente a 10 metros de profundidade para quem está acostumado e tem um bom fôlego, entendeu? Só que 10 metros de profundidade começa a afetar os nossos ouvidos, começa a afetar aqui dentro da gente. Por quê? Porque o oceano ele tem aquela variedade de pressão. Então, quanto mais profundo, mais vai afetando a gente e mais difícil a gente vai conseguir suportar. 10 metros de profundidade está tranquilo ainda. Vamos descer mais um pouquinho. 40 metros de profundidade. Essa é a profundidade máxima permitida em mergulho recreacional, que é principalmente em cursos de mergulho. Mas como é que eu sei que eu cheguei nesses 40 metros de profundidade? Porque assim, você tá lá nadando no oceano, não tem uma régua ali do teu lado falando que você já chegou em tal determinada profundidade. Ah, 5, 10, 15, 20. Não tem, né? Então como é que a gente sabe? Existem instrumentos especializados para medir essa profundidade. Nós já chegamos no fundo? A gente já chegou? Não estamos nem perto. Vamos descer mais um bocado. Lá beirando uns 250 metros de profundidade. Alguém já chegou lá e foi sem equipamento. Imagina, nós temos dificuldade em enxergar, sei lá, 20 metros de profundidade. Agora, você chegar a 250 metros de profundidade, pois é, foi esse carinha aqui que conseguiu fazer isso. E ele foi considerado o homem mais profundo do oceano, sem equipamento. Se sem equipamento a gente conseguiu chegar nessa profundidade toda, imagina o que a gente pode fazer com equipamento especializado. Esse carinha aqui conseguiu chegar à margem de uns 330 metros de profundidade com os equipamentos especializados. E ele levou apenas 15 minutos para descer, para chegar nessa profundidade. Porém, ele levou 13, 15 horas para retornar à superfície. Mas por que ele levou esse tempo todo para poder retornar à superfície? Pelas paradas descompressivas que o mergulhador tem que fazer. São paradas meio que obrigatórias, né? Que ajuda a eliminar o excesso de nitrogênio no corpo durante o mergulho. E ajuda você não sair tão prejudicado assim do oceano. Então, são paradinhas que você tem que ir fazendo aos poucos. 400 metros de profundidade. A gente já chegou? Não! Falamos então de com equipamento, sem equipamento, que o ser humano conseguiu chegar. E agora? E sem submarino? Vamos lá. 500 metros de profundidade? Fichinha. 800 metros de profundidade? 10 mil metros de profundidade. Quase 11 mil metros de profundidade. Foi o que um submarino conseguiu chegar. Esse submarino mergulhou lá nas Fossas das Marianas, uma das zonas mais profundas do oceano. E a gente pode não ter muita noção do quão que seja 11 mil metros de profundidade. Então vamos a um exemplo. Se a gente pegar o Monte Everest, tacar ele no oceano, o Monte Everest tem o quê? 9 mil metros? Seria bem mais além. Deu pra entender? O que são 11 mil metros de profundidade? Cada vez que a gente vai descendo de profundidade do oceano, os animais assim mais esquisitinhos vão começando a aparecer. Então, 10 mil metros, 11 mil metros de profundidade, esses carinhas aqui começam a aparecer, né? Por volta dessa zona. E agora, a gente já chegou? Já chegou? Sim. Dessa vez sim. Com equipamentos, com submarinos, mas essa é a profundidade máxima do oceano? Não! Não sabemos. 80% dos oceanos ainda são desconhecidos.